Capítulo 15, versículo 51. O pastor vai ficando na mesma igreja uma série de tempos, ou seja, quando se passa 2, 3 anos, o pastor está no mesmo ambiente, né, na mesma igreja, há uma tendência muito natural desse pastor aparentemente se tornar muito repetitivo, né? E eu tenho uma sensação, quase que todos os cultos, irmã Márcia, que é como se eu tivesse já pregado as mesmas mensagens. Então, se eu já preguei essa mensagem, você desculpa lá, tá? Você finge que é a primeira vez, tá bem? Você desconsidera. Uma vez, eu conversando com um irmão aqui da igreja, e ele fez esse comentário comigo. Ele falou assim: ó, o pastor está estourando, parece que o pastor já pregou essa mensagem 2 vezes. Entendeu? Eu já te contei aqui daquela outra experiência de um pastor lá no Brasil, né? Que ele pregou a mesma mensagem 1, 2, 3, 4, aí o pessoal pensou que ele estava ficando gaga, aí chegou para ele e falou assim: olha, pastor, desculpa, mas não está na hora de só mudar a mensagem, né? Ele falou: o dia que vocês mudarem de atitude, eu mudo a mensagem. Eu não sei se é o caso, irmão, dessa aqui, mas eu queria meditar com vocês sobre uma frase muito simples na nossa vida, que é ser firme e ser inabalável. Amém? Ser firme e ser inabalável. Você consegue dizer isso para o seu vizinho aí, como uma forma de você guardar uma mensagem dessa manhã? Seja firme e seja inabalável. Quando nós pensamos em firmeza, né, nós lembramos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 até o versículo 58. Vamos ler juntos? No telão, todos? Amém. Eis aqui os digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão sem o Senhor. Amém? Amém. Queria chamar aqui o pastor César, só para fazer uma oração, em nome de Jesus, para abençoar o culto dessa manhã, pelo menos a mensagem dessa manhã. Pastor, consegue? Em nome de Jesus. Aleluia. Mas o Senhor vai da igreja. Amém. Glória a Deus. Fecha os olhos. Fala com Deus. Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, da tua santa e gloriosa presença neste exato momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha quebrar as cadeias, os arqueiros e a trave na nossa vista e nos nossos olhos espirituais. Meu Pai, desvenda os nossos olhos para que essa mensagem seja penetrada no nosso íntimo, mais forte, possamos de fato, de verdade,
ter o verdadeiro conhecimento da tua mente, meu Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento e revela a tua vontade. Não deixe, ó Deus, que seja o teu servo falar, mas seja o teu Espírito Santo a falar com cada um de nós. É isso que eu determino. Traga a tua revelação neste exato momento, não porque eu te peço, mas porque a tua palavra tem que permanecer em nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos receberam aqui? Não preciso nem pregar mais, irmãos. Glória a Deus. Queridos, sempre firmes e inabaláveis. Mais uma vez, sempre firmes e inabaláveis. O texto que nós temos é o texto do apóstolo Paulo a uma igreja muito especial. Nós sabemos que existem povos e pessoas que são muito especiais. E todos os que são especiais recebem mais de Deus. Quantos especiais nós temos aqui? Se você é especial, você vai receber mais de Deus. E é evidente que você recebe mais, mas também você é mais cobrado. Não é assim? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais graça você recebe, quanto mais milagre você tem, quanto mais favor de Deus você absorve, mais cobrado você se torna. É verdade, porque a palavra de Deus nos garante isso. E o apóstolo Paulo, ao escrever para essa igreja, que era especial, trouxe para a comunidade dos salvos revelações muito profundas, que não está registrada em outras áreas das Escrituras. Ele começa a dizer que o povo eleito, os escolhidos de Deus, e infelizmente não são todas as pessoas da terra, então você se sinta um privilegiado, uma privilegiada, porque muitos e milhões de pessoas gostariam de ouvir e entender o que você entende. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que já veio Jesus. Muitas pessoas não sabem que o sacrifício de Jesus é capaz de perdoar pecados. Muitas pessoas não conseguem se ver livres das garras de Satanás. Não é verdade? Pessoas estão escravizadas. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo na internet de um lugar da África, e não é porque só acontece na África não, porque pode acontecer em qualquer país, em qualquer lugar, por mais ou menos civilizado que seja, de pessoas possessas e completamente possessas por espíritos demoníacos. E esses espíritos contraem o corpo dessa pessoa e ela começa a vomitar e começa a deitar sangue pela boca. Querido, se essa pessoa tivesse a oportunidade de ouvir sobre Jesus e de ouvir sobre o perdão e de ouvir sobre a cura, eu tenho certeza que ela se renderia ao Senhor, porque nesse momento ela está escrava, ela está presa pelas hostes espirituais da maldade. E o Paulo, quando abriu o culto, ele falou que Deus nos transportou do império das trevas e nos levou para o filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres, e nós que recebemos essa revelação, essa virtude, essa verdade, o apóstolo Paulo traz algo plus para nós, algo mais. E aí no versículo de número 51, no versículo de número 52, ele vai dizer que haverá uma transformação geral do nosso corpo. Eu não sei você, mas eu espero esse mistério. Olha o versículo 51, eis que vos digo um mistério. Isso é um mistério, é misterioso, porque nós não conseguimos entender. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E o nosso processo de transformação, queridos, já começou. Sim ou não? Já começou ou não começou? Claro que já começou. Claro que começou. Nós começamos a sofrer essa metamorfose, essa mudança. E quando você pega um crente e esse crente não dá indícios dessas transformações, e aí? Quando a sua educação continua a mesma, para não dizer a sua ignorância, a sua falta de tato, de qualidade, quando esta pessoa não consegue apartar da sua vida mentira, e aí? Você que está dormindo, você sabia que tem crente mentiroso? Hein?
Sabia? Pergunta para o seu irmão se ele sabia. Você sabia que tem marido que aprende a mentir para a esposa? Aprende. É porque ele fica com medo do chicote. Então ele inventa mentira. Posso contar? A minha esposa está aqui, posso contar? Mas eu conheço uma pessoa que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Contava mentiras para sua esposa. Né? Isso é uma ilustração, tá vendo? A esposa era muito brava. E aí, sabe aquelas mulheres que têm dificuldade de entender a flexibilidade do homem quando ele fala assim: olha, daqui a pouquinho eu estou indo, demora só 1h30. Né? As mulheres não têm essa elasticidade. No salão de cabelo elas têm elasticidade, mas fora dele não. Né? Se atrasou por alguma coisa. Mas então, aí o marido que fala assim: eu já estou chegando e não chega. E aí ele começa a inventar algumas anedotas. O pneu do carro furou, a gasolina acabou. Mas se abasteceu ontem, cidadão. Mas o pneu é novo. Mas o prego, né? A gente nunca sabe que hora que ele aparece. Sabe mentiras? Sabe as mentiras simples da vida? As corriqueiras, aquelas que nós deixamos que entra dentro do nosso vocabulário para nos justificar e nos proteger de momentos que poderiam se tornar momentos difíceis. E a gente permite que ela entre. E aí um dia eu brinquei na casa, eu acho que foi da Rai, né? Que quem mente de brincadeirinha vai para o inferno de verdade. Então você precisa partilhar daquilo que Paulo está dizendo no verso 51, que é que todos seremos transformados. Ou seja, recebemos muito de Deus para sermos transformados. E o processo de transformação não é um processo que vai se iniciar quando Jesus ele vier buscar a igreja. O processo de transformação, ele teve que ter o seu início quando você levantou o braço para Jesus e disse: sim, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Queridos, a mentira é uma delas. Ela não pode fazer parte da sua vida. Amém? Nenhuma pequenininha, pastor, para me defender. Olha, eu te dou um conselho que você não faça isso. Até porque a Bíblia fala de homens de Deus que mentiram. Mas você fala: então se homens de Deus mentiram, eu também posso mentir. Não, mas vai ver as consequências que eles escolheram. Abraão mentiu, e mentiu para sua esposa, mentiu para quem estava do lado deles. O filho deles aprendeu a mentir. Isaac fez a mesma mentira que o pai. Ou seja, é aquele processo de construir aquilo que eu aprendo em casa. Então, em nome de Jesus, você que é marido, você que é esposa, você que é crente, não mentais uns aos outros. Amém? Processo de transformação. Segunda coisa que nós vemos no texto, irmãos, é que é necessário que vençamos a morte. Existe algo que ainda emperra a nossa vida de ser 100% de Deus. O que é? O pecado. Nós temos aprendido da escola bíblica ministerial que o salário do pecado é a morte. Ou seja, esse peso, né, de consequência quando nós erramos, ele é terrível. Por isso nós sentimos tantas dores, tantas angústias, tantas decepções, tantas tristezas. Por isso que as nossas vidas, muitas vezes, é marcada de momentos de altos e baixos. Por isso que muitas vezes nós estamos muito bem, no outro dia estamos muito mal. A gente tem uma luta diária com as hostes do inferno. E tem hora que nós não conseguimos vencer. Por quê? Porque nós estamos num corpo e esse corpo gosta de pecar. E esse pecado fala, como diz lá em Isaías 59, versículo 2, separação entre nós e Deus. Sabe o que acontece? É que quando nós pecamos, mais distantes nós estamos de Deus. Por isso que quando nós oramos, nós temos uma sensação de dever cumprido. Você é assim? Quando você ora, gasta um tempo mais de oração, você se sente assim um lavar de alma? Sente? Quem sente? Parece que você fez o que devia ser feito. Nossa, me sinto tão bem.
Algumas pessoas julgam esse momento como dizendo o seguinte: ah, mas você não pode sentir assim, né? Você não pode, porque oração não é um fardo, oração não é cumprir um requisito que lhe foi mandado. Não, nós nos sentimos bem, não é porque fizemos a coisa certa, não. Nós sentimos bem porque nós estamos nos reaproximando da luz. Nós estamos reaproximando do Senhor. Eu tive uma noite um pouco tensa essa madrugada. Sabe quando você acorda assim, você fica meio inquieto, preocupado? Pai, o que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Eu já falei isso aqui uma dúzia de vezes e volto a repetir. Pregar, irmãos, não é uma tarefa muito simples. Dar aula é fácil, falar de matemática é fácil, preparar um curso é fácil, trabalhar é fácil, mas pregar, você está investindo no mundo espiritual. É uma tensão que só quem prega sabe o que eu falo. Então a minha madrugada foi aquela madrugada tensa. Ai, meu Deus. Quando eu acordei, o relógio despertou, primeira coisa, eu fui ali para um banho, despertei e fui orar. E gastei um tempo em oração. E quando eu levantei, queridos, eu me senti uma outra pessoa. Por quê? Por quê? Porque você cumpriu um dever? Porque você fez algo que era certo? Não, porque a paz de Deus invadiu a minha casa, invadiu a minha vida pessoal. Então eu quero te dizer algo. A morte precisa ser vencida. Sabe o que é isso? O pecado precisa ser vencido. Olha para os seus olhos para a Bíblia. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, o que aconteça? Se revista do incorruptível. Você sabia que o seu corpo é corruptível? Ah, querido, mas eu me sinto tão santo. Mas a Bíblia diz que meu corpo é corruptível. É corruptível, tem pecado, não está legal. E Deus fala o seguinte: mas é o que? Necessário. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que no céu não pode receber você. Sabia disso? Você sabia que o céu não está preparado para te receber do jeito que você está? Sabia disso, irmãos? Sabia que nós não podemos entrar lá? Como assim não podemos entrar lá? Sim, porque nós somos corruptíveis. E por isso a palavra de Deus faz uma promessa para o seu povo, que nós seremos transformados. E só depois da transformação é que podemos entrar no céu. Amém? Só depois que você mudar essa capa de cangaia sobre a sua vida é que você pode entrar no céu. Só depois que você despir desse velho homem, dessa velha natureza, dessa falta de firmeza, dessa inconstância, é que você vai poder entrar no céu. Mas existe uma promessa enriquecedora para nós: é necessário que vença a morte. E quantos que vão vencer a morte estão aqui? Amém. Amém. Por quê? Olha o versículo 54. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é mortal, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, queridos? Quem venceu a morte? Por quê? Não, por que ele venceu? Porque ele já ressuscitou, porque ele já teve um corpo revestido, porque ele já tragou a morte na sua carne. Queridos, nós ainda não vencemos a morte, Jesus já venceu a morte, mas quando formos transformados, seremos um vencedor plenamente. Por isso que o céu é tão diferente da terra. Por isso que, por mais que eu sirva a Deus aqui nesta terra, não tem como correr, eu vou passar por dificuldades. Então é uma coisa que você tem que aprender a conviver com elas, a saber lidar com elas. Porque eu tenho visto muitos crentes que têm deixado de ser crente por causa de problema. E eu te faço uma pergunta: é certo eu deixar de ser crente por causa de problema? É ou não é? Mas por que tem gente que deixa? Por que tem pessoas que dizem o seguinte: quando acontece qualquer problema, fazem: eu não vou mais na igreja? Por que, irmãos? São fracos, filha?
Está igual aquela galinha, estou fraco. Por que ao invés dessa pessoa se fortalecer no Senhor, aí ela se desanima do Senhor? É tão interessante isso, você sabe por quê? Porque isso é uma batalha espiritual. Ninguém em sã consciência se distancia daquilo que é bom. Então, se tem pessoas que estão se distanciando de Deus que é bom, não é porque no fundo elas querem, é porque elas estão vivendo um contexto de batalha. Existe ali qualquer força sobrenatural afastando esta pessoa da compreensão da palavra. Porque, querido, é na nossa proximidade com o Altíssimo que nós nos tornamos fortes, que nós nos tornamos guerreiros, que nós nos tornamos destemidos, é que nós mostramos a nossa identidade, a nossa fé. Amém? Só que para isso é necessário que vençamos esta morte. Então nós vamos ter que acostumar ainda nesta vida a passar pela luta. Pastor, mas eu queria vencer a luta. Você vai, mas você precisa aprender a conviver com ela. E a conviver com ela para superá-la, e não para deixar ela ser aquela que vai determinar o seu futuro. E quando a luta chegar na tua porta, quando a dificuldade bater na tua casa, quando a enfermidade assolar sua família, querido, se levante, e não vai dizer eu não aceito, eu não quero, mas você vai dizer o seguinte: Senhor, eis aqui para o Senhor cumprir a tua vontade na minha vida. Se for possível que o Senhor passe de mim esse cálice, que o Senhor repreenda esse mal, mas eu estarei firmes com o Senhor, estarei inabaláveis com o Senhor. Mas antes de chegarmos lá, olha o versículo de número 57. Graças a Deus que nos dá o que, irmãos? A vitória. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Eu tenho falado constantemente, a realidade de hoje não é a realidade de amanhã. Você pode virar para o seu irmão e falar isso para ele: olha, a crise, a dor, a realidade que você vive hoje não é a realidade de amanhã. Não é. E você não pode aceitar que é. Não é. Porque com o Senhor nós temos a esperança. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui: graças a Deus que nos dá a vitória, por meio pelo intermédio do nosso Senhor Jesus. Mas que vitória é essa? É a vitória financeira? É a vitória no relacionamento? É a vitória na enfermidade? Queridos, pode até ser, mas não é essa que o apóstolo Paulo está falando. Eu tive um sonho essa madrugada com uma crente aqui da igreja. Ela está caminhando ainda, mas no sonho, essa mulher era tão guerreira, tão espiritual, ela era tão cheia de Deus, que eu ficava até assim: onde que você aprendeu isso, filha? E ela falava assim: pastor, eu aprendi na igreja. Eu falava assim: meu Deus, da onde sai tanta virtude e tanto poder? Ela está aqui nessa manhã. Então quem é mulher aí recebe, né? E ela falava com tanta intrepidez, com tanta autoridade, porque é isso que está faltando em nós, irmãos. É realmente lembrarmos daquilo que nós somos, é colocar nos nossos lábios essa palavra de determinação, essa palavra, né, aguerrida, essa palavra poderosa. Graças a Deus que nos dá a vitória. Que vitória é esta? É a vitória contra a morte. É a vitória contra a morte. E vencer morte é o mesmo que vencer pecado. E vencer pecado é o mesmo que se aproximar de Deus. E se aproximar de Deus é o mesmo que está firme. Amém? Ou seja, tudo está revelado na palavra da vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Tem vencedor aqui? Amém. Aleluia. Tem vencedora aqui? Amém. Amém. Eu sonho com um exército de homens vencedores. Querido, a pior coisa de um homem é ele ser banana. Não é verdade? A pior coisa de um homem é ele ser banana. Ele é homem, é macho, mas é banana. Você sabe o que é isso? É frouxo, é fraco, não tem palavra, não tem coragem, não tem ousadia, não tem compromisso, não tem determinação. Mar que não cumpre, é descompromissado, é infiel naquilo que diz. Para mim isso é um banana. É verdade. Você conhece aí o homem banana? Conhece?
Conhece, filha? Eu conheço, mas não é o meu. Ah. Conhece essa ala de cá? Conhece o homem banano? Conheço, mas não é o meu. Tá todo mundo querendo defender o seu aí, né? Eu nem vou perguntar pra cá, irmão, eu fiquei até vendo. Verdade. Homens frouxos, às vezes são homens assim, muito bons como trabalhadores. E aí tem algumas mulheres que defendem os seus maridos e falam assim, não, meu marido é trabalhador. O que é seu marido? Trabalhador. Como é que é? Trabalhador, trabalha com uma maravilha. Trabalha onde, irmão? Ah, só lá no trabalho dele. E na sua casa? Eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. E o seu marido? Eu cantarei ao Senhor na alegria ou na dor. Verdade. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Aí você olha para a vitória e você fala assim, mas a vitória é a vitória do meu problema. Para de enxergar seu problema, santo. Comece a enxergar que existe um problema acima do seu problema. Verdade. Existe um problema acima do seu problema que gera o seu problema. Se todos nós entendêssemos isso, irmãos, e se nós lutássemos mais contra o pecado, nós seríamos mais felizes. Hebreus capítulo 13 vai dizer uma verdade muito profunda. Vai dizer assim, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Existe um modismo no mundo, né? E é com tristeza que eu falo isso, que as igrejas se tornaram um campo de pregar uma mensagem não cristocêntrica, né? Porque a mensagem cristocêntrica é uma mensagem de desafios, de renúncias. Mas começaram a pregar uma mensagem de vitórias superlativas. Você vem, você vai ganhar carro zero. Você vem, você vai ter casa nova. Você vem, você vai ter um casamento novo. Você vem, você vai fazer uma lipoaspiração, colocar tudo em cima, e você vai ter recurso para você virar uma Gisele Bündchen. Verdade. E existe uma igreja agora no Brasil, queridos, que eles dão tanta ênfase assim ao ser humano, que agora a igreja é a igreja de nudismo. Tribulação na terra, irmãos. Você chega, você tira ali, tem um guarda-fato ali, você tira a roupa e coloca lá e vai cultuar Deus. É sangue de Jesus que tem poder, irmãos. Modismos. E aí por que isso não acontece com uma seita, com isso, com aquilo outro? Não, é porque é perseguição contra a igreja. Aí é perseguição. Irmãos, isso para mim é uma blasfêmia. Jesus, por isso que a palavra fala, né? Nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Imagino, não tem nem como imaginar, a tribulação. Carne pura. Mas graças a Deus que Ele nos dá vitória. Vitória sobre o que Ele tem? Sobre o pecado. Existe um problema maior do que essa dorzinha que está prendendo o seu coração agora. E esse problema maior é pecado. Precisamos vencer o pecado. Precisamos vencer essa morte. Precisamos vencê-lo. E nós vamos vencer através do poder da cruz. Porque o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Fala forte comigo. Renúncia. Renúncia. Sabe o que é renúncia? É renunciar ao seu prazer. É renunciar ao seu eu. Porque vai ter dia que você não vai ter prazer de vir aqui. Vai ter dia que você não vai ter prazer de orar. Vai ter dia que você não vai ter prazer de ler Bíblia. Vai ter dia que você não vai ter prazer de nem falar com um crente. O telefone toca. Ah, essa mulher é crente demais. Não quero ela não. Ela só fala de vitória. Ela só fala de ser fiel. Não quero atender ela não. Não gosto de conversar com o pastor não. O pastor só fala de ser fiel. O pastor só fala de compromisso. Não, eu quero relaxar. Vai relaxando, crente. Vai relaxando. Relaxa. 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 Fica relax. Fica aí, zen. Vai, fica zen. Fica.
você vai ganhar um chifre, você vai ganhar um rabo, você vai ganhar um pai espiritual que chama capeta. Fica zen para você ver, mas graças a Deus que nos dá vitória. Não fica zen não. Não. Fica firme. Vamos chegar lá. Aleluia. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Fala comigo assim, ó. Edrai-os. Fala forte. Edrai-os. Edrai-os. Fala mais uma vez. Edrai-os. Você não pode esquecer essa palavra. Edrai-os. Fala no pé do ouvido do irmão. Edrai-os. Sabe o que é isso? Firmes. Edrai-os. Sabe o que é isso? Você sabe o que é edrai? Imóvel. Constante. Sabe o que é edrai? Firmes. Você tem que pensar numa estátua. Estátua anda? Não. Estátua move? Não. Estátua fica? Firme. E se ventar na estátua? Firme. E se o pombo fizer cosquinha na estátua? Firme. E se o pombo fizer caca na estátua? Entendeu o recado? Você precisa ser firme. E se alguém fizer cosquinha em você? E se alguém fizer caca em você? Edrai-os. Você pode até falar, oi, Edrai-os! Mas você está firme. Porque tem momentos que os pombos vão querer fazer coisas em nós, não vai, irmãos? Vai. Tem uns pombos que são satânicos. Você sabe o que é isso, irmãos? Tem momentos na sua vida que vai vir circunstâncias que você vai querer perder a firmeza. Eu estou aqui brincando com os pombos, mas na nossa vida pessoal é realidade. Eles vêm e aí você começa a mexer. E aí os raios dos edrai-os, né, dos cacas vêm sobre si, as palavras, o inferno, e tudo se levanta, mas você precisa ficar firme. E existe uma outra palavra que está aqui, que é na sequência do versículo 58, que vai dizer o seguinte: e sempre, aliás, e na palavra, constantes aqui nessa versão, sede firmes e constantes, ou sede firmes e inabaláveis. Inabaláveis pode parecer a mesma palavra do edrai, mas não é. Porque você poderia falar sede firmes, mas não é. Esse sede firmes é ser imóvel, estar constante. Agora, inabalável ou constante é persistência em ficar firme. Conseguiu entender? Ou seja, você dizer o seguinte: agora eu estou firme. E aí de repente você fala assim, aí o vento começa a soprar, começa a balançar, e você vai dizer, não, agora eu estou inabalável. Eu estou firme, mas eu estou além disso. Ou seja, eu estou persistindo. E essa palavra é ametakineco. Verdade. Eu acho que é mais fácil você lembrar dela em português do que lembrar ela no grego. Ametakineto. Como é que você está, crente? Ametakineto. Imagina o jovem. Ametakineto, hein? Valeu, hein? Show. Como é que é aí? É assim? É joinha isso? O que é isso? Ametakineto, né? Aí, ametakineto. O que é isso, irmãos? Inabalável, constante. Né? E olha o que ele vai dizer aqui na frente, verso 58. E sempre abundantes
E aí ele coloca a terminação aqui na frente, dizendo aonde que eu preciso estar firme, aonde eu preciso estar inabalável e aonde eu preciso estar em abundância. Aonde, irmãos? Na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Deus está mexendo com as nossas estruturas, porque Deus quer que nós nos envolvemos com a sua obra. Você precisa ser um envolvido, uma envolvida com a obra de Deus. Queridos, desculpa quem está nesse nível espiritual, mas não dá para você ser crente apenas de estar aqui. Você precisa de estar mais na obra do Senhor. E por isso eu desafio, faça parte da escola ministerial, faça parte de um sonho de querer discipular alguém, de querer levar Jesus a alguém, de querer dar um conhecimento a alguém. Faça parte desses projetos, porque esses projetos vão enriquecer a pessoa, mas principalmente a sua vida. Porque não é eu que estou dizendo, o texto começa dizendo lá na frente: nós vamos sofrer uma transformação, nós seremos modificados, depois é necessário que vençamos a morte, é Ele que nos dá a vitória e todo mundo sai daqui, aleluia! Mas aí ele chega no 58 e parece que joga um balde de responsabilidade para você, mas você precisa estar na obra do Senhor. Aí você fala: não, senhor, estava tão bom só a vitória, estava bom demais só receber. Deus está te chamando para se envolver na obra. Se envolva. Líder de célula, dê o seu melhor. Reproduza, faça a coisa acontecer. Sonhe com os seus liderados, sonhe com a sua multiplicação, sonhe com o melhor. Olha o que o texto vai dizer: sejam abundantes. Você sabe o que é abundantes? Sabe qual que é a terminologia de abundante? Quem já calçou sapato com um número maior aqui? Já calçou? Pôs lá um pedaço de papel porque estava saindo. Comprou na promoção, né? É isso que dá. Aí você fala assim: não, esse aqui é um número a mais só, promoção, 5 euros, tem que ser esse. Sabe o sapato quando sobra? Isso é abundância. É verdade. Abundância de pé? Não. Pouca abundância de pé e muita abundância de sapato. Só para você entender, quando sobra é abundância. Quando está justinho, você pode até calçar bem, mas não está sobrando? Então você não tem abundância. É claro que não dá para a gente usar abundância na terminologia de sapato, pois não. Mas o que é afinal abundância? É quando você não faz só o limite, é quando você vai além. E quando as pessoas começam a ficar surpreendidas de quem é você no Senhor, e vai dizer o seguinte: nossa, mas ele tem uma graça diferente, mas ela tem uma graça diferente. Nossa, tudo que ela põe a mão, o negócio voa, dá certo e prospera. Tudo que ele põe a mão voa, dá certo e prospera. Olha o que o texto está dizendo. Paulo falando para a sua igreja: eu quero que vocês sejam firmes, eu quero que vocês sejam inabaláveis, mas eu quero que vocês sejam sempre abundantes. Não é assim, um ano inteiro normal e o último ano abundante. Não, sempre abundantes. A sua vida é abundância, irmãos? Né? Ser abundância não é ser preenchido. Ser abundante é ter excessos, no bom sentido, né? Como é bom quando você compra lá uma coisa lá na sua casa e não acaba até o final do mês, sobra no mês seguinte, não é bom? Mas você pode estar assim: eu não lembro quando aconteceu isso, mas é bom, eu sei que é bom. É quando você coloca o combustível no carro e você está pensando que vai durar 2 semanas e dura 3. Não é porque você saiu menos não, você até saiu legal, só que sobrou, irmão, abundância. Todo mundo gosta de abundância, claro que gosta, né? Chega lá na tua casa, né? Ninguém precisa ficar disputando bife, né? Ninguém precisa ficar jogando para cima e quem pegar o único que sobra. Não, tem para todo mundo. Aleluia. É igual o cara que chamou o outro para comer na casa dele, e aí só tinha 2 ovos, né? Aí ele pergunta assim: você quer mole ou você quer duro? Ele fala assim: eu quero um mole e um duro. Só tinha 2, irmão. Foi oferecendo sem graça, né? Todo mundo ficou olhando, só o cara comeu um mole e um duro. Mole e um duro. Mole e um duro. Não tinha abundância, irmão. Faltou.
Aí Deus fala o seguinte: eu quero que na minha casa vocês sejam abundantes. Olha que coisa linda, irmãos. Todo mundo aqui que está investido em qualquer área da igreja, pensa aí, qual área que você está envolvido na igreja? Tem uns que parece que tem muita coisa, outros parece que não tem nada, mas você sempre tem alguma coisa na casa do Senhor. Então, sabe isso que você tem? Abundante. Eu queria convidar toda a igreja em nome de Jesus, todos os irmãos aqui. Ah, pastor, eu não tenho nenhum cargo lá, eu não consigo catar nenhum papel de rebuçado na porta lá do templo, que o outro já foi e catou no meu lugar. Não tem problema não, irmãos. Você não precisa disputar para pegar papel de rebuçado, tá bem? Você pode interceder, você pode orar, só que essas coisas toda a igreja precisa fazer. Então não venha aí contar com muitas glórias não, que você é um grande, né? Pessoa que ora, pastor, eu não estou ajudando nada ali, mas lá em casa, olha, lá em casa não serve, tá bem? Lá em casa é bom, mas não é o completo, não é o abundante. Eu queria desafiar o seu coração, e você vai começar a partir de hoje a orar sobre isso. Eu quero que você se torne um discipulador. Um discipulador, o que é um discipulador? É uma pessoa que vai ensinar uma pessoa que sabe muito menos do que você sobre aquilo que você já sabe alguma coisa. Ou seja, você vai levar o conhecimento da palavra para uma outra pessoa. Nós fizemos uma encomenda aí de umas revistas, a igreja mesmo produziu essa revista, é uma revista de discipulado. Nós já tivemos tantas lutas com a gráfica para imprimir, irmão, você não tem ideia. Essa semana... E a gráfica é na Itália, então é complicada a comunicação, porque eu não sei falar nada de italiano, irmãos. E ainda que tenha lá uma assistência em português, mas é difícil porque assim, remete coisas que eu nunca mexi antes. E como eu não sei se tem alguém aqui de parte gráfica, eu fico ralando sozinho. Se tiver, depois você me procura e me salva, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, nós já mandamos o arquivo, olha, pelo menos umas 15 vezes eu já mandei o arquivo com cópia, com volta, que não sei o que. Era para estar no começo do mês, eu nem sei que dia que é hoje, e o material ainda chega no final dessa semana. Em nome de Jesus vai chegar ao final dessa semana. Esse material é só um guia, é só um roteiro para nós. Nós fizemos o pedido de 100 revistas. E assim que estiver acabando, nós vamos fazer um pedido extra de mais revistas. Essas revistas elas têm um custo fixo de R$ 1,50, é muito barato. E esse material é o material onde que nós vamos investir no discipulado de uma outra vida. Você precisa entender isso. E você vai orar: Senhor, eu quero cumprir Mateus 28, 18. E te fazer discípulo. Eu vou fazer um discípulo no ano de 2015. Eu vou fazer um discípulo no ano de 2015. Você vai pegar esse material, você vai se preparar, você vai estudar essa palavra e você vai levar uma outra pessoa ao conhecimento de Jesus. Aí você fala: pastor, mas eu ainda preciso de comer. Olha, tem uma ou outra pessoa aqui que precisa ainda de um alimentozinho. O resto aqui que eu estou vendo é tudo capaz de fazer discipulado. Tudo capaz, ó. Tudo. Você tem Jesus? Amém. Jesus é seu Senhor? Amém. Você sabe falar que Ele perdoou os seus pecados? Amém. Então amém. Você já sabe muita coisa. Tem gente que nunca ouviu sobre isso. Agora é claro que não é uma forma simplista. Você vai se preparar. Você vai se preparar e você vai fazer a diferença. Para quê? Para encher a igreja? Não, para encher o reino dos céus. Se a igreja encher também, glória a Deus. Mas se não encher, é para você levar gente para Jesus. É igual que eu estou triste com a Isalina. Casou e vai embora. Vai discipular lá, então eu estou feliz de novo. Deus é bom. Porque se eu pensasse em salvar gente só para ficar aqui dentro, irmãos, isso é sem graça demais. É bom salvar gente para ir para o céu. Lá que é legal. Amém? E você tem uma chamada disso. E se você disser que não, você está dizendo não para a palavra de Deus. Sejam firmes, inabaláveis e abundantes. Fariseu. Você não confunda com fariseu. Pariseu. E a partir de hoje você vai ser um pariseu. Sabe o que é isso? Abundantes. Abundantes. Dá um grito aí na orelha do seu lado aí. Pariseu. Coitado dele. Pariseu. Deus te chamou para ser o que, irmãos? Pariseu. Abundantes na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis e abundantes. Quantos precisam de firmeza? Glória. Aleluia.
Você já até esqueceu qual que é o primeiro, né? Boa. E o outro como é que é? Ametaquilé. E eu quero que você seja um fariseu. Eu posso contar uma história para terminar a mensagem dessa manhã? Jeremias capítulo 35. Profeta chamado Jeremias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias e ele diz assim: vai à casa de Recabias, os recabitas, da família dos recabitas. E os recabitas eram uma tribo, né? Está aí Jeremias 31. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzidos na casa do Senhor. Os recabitas eram da tribo dos midianitas, da tribo de Midian. E essa tribo, irmãos, havia recebido de um líder espiritual que eles tinham tido 250 anos atrás da mensagem de Jeremias chegar. Os irmãos entenderam? É como se o seu tataravô, nem sempre precisa de para 250 anos, chegasse para a sua família e desse algumas ordens, algumas instruções. E as instruções eram mais ou menos assim: olha, vocês vão viver em barracas, em tendas, vocês não vão tomar vinho, vocês não vão plantar, vocês não vão cultivar terra, vocês vão ser nômades. Para quê? Para vocês se consagrarem a Deus, vocês não se preocupar com nada dessa terra e desse mundo, e gastar tempo com o Senhor. Qual era essa família, irmãos? Recabitas. Consegue dizer esse nome? Recabitas. É isso aí. Não bebam, não se envolvam. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu essa ordem? Porque esse homem, ele viveu na época de Jezabel e Acabe, que eram reis, rainhas, rei e rainha, que tinha pervertido a fé do povo de Israel, colocando idolatria e colocando ostentação. E eu quero dar um recado para as mulheres que gostam de se ostentar além da média, além da conta. Vigie, porque a gente normalmente chama essa aparência toda de espírito de Jezabel. E Jezabel, ela influenciava as mulheres a serem assim. As mulheres a serem dondocas, meio que, eu não sei como é que chama hoje as terminologias. Piriguete. Você bate o olho e já sabe. Ixi, aquilo ali é perigosa, piriguete. É verdade. Então, essa forma de vestir, essa ostentação, sabe quando a mulher chega no ambiente, parece que só ela que está bem vestida, coitada das outras, né? Eu não sei se as outras ficam com raiva e aí começa a falar mal daquela que está. Mas o bem vestido aqui não é no sentido de bom, é no sentido de pejorativo e negativo, ou seja, ela está distonante do ambiente. Cuidado, santas, sejam recatadas. Cuidado, se bem que está no inverno é fácil de falar com mulher, né? Mas o verão está chegando, sejam recatadas, decotes, vigiem. Para quê? A palavra de Deus diz que você é o santuário do Espírito Santo. E aí tem mulher que é igual o nome de filme, Vestida para Matar. Parece trilogia de cinema. Está mais para cartaz de circo. Cuidado. É o espírito que atua na mulherada aí, infelizmente, para destorar essa mulher da presença do Senhor. Vigia. Aí tem um corpo assim, cuidado com o que se veste. Como é que chama aquelas calças coladinhas, irmãos? Leg. Vigia com essas leg. Se você pôr, tampa aquilo que Deus te deu aí da parte de trás. Tampa aquilo, ninguém precisa ver aquilo não. Cuidado aí com a frente, decote.
E falo isso em espírito de santidade, irmãos. E aí esse líder religioso, na altura de Jezabel e de Acabe, ele fala assim: não, esse povo está se perdendo. Os crentes aqui, coitado, está ficando tudo doido na Jezabel. Acabe é um outro banana. Está deixando que, né, a mulher fica aí à vista de todos. Vamos colocar ordem nesse ciclo aqui. E aí ele coloca coisas pesadas. Eu acho que era pesado, irmão. Olha, não beber vinho, não plantar vinho, morar em barraca, eu acho que era pesado, irmão. A mulher não podia ter nem um quartinho lá para pentear o cabelo direito, tinha que ser na barraca. O chão era de terra. Era complicado. Não bebe vinho, porque o vinho estava associado às liberdades que todo mundo tinha para encher a cara e cultuar Deus pagão. E aí ele coloca proibições. Não era Deus que estava proibindo, não. Quem estava proibindo era quem? Era um líder espiritual. Passa-se 250 anos. O que acontece com todas aquelas regras? O que vocês acham? Não, foi não. Os recabitas falaram assim: o nosso pastor de 250 anos atrás falou que era para ser assim, a gente vai guardar isso até hoje. Querido, eu fico imaginando se daqui a 250 anos o que eu estou ensinando aqui todo mundo estiver guardando, né? Claro, nós não estaremos aqui, os nossos filhos possivelmente estarão, e aí? As nossas descendências estarão aí, e será que eles vão estar fiéis com aquilo que nós ensinamos? Aí você fala assim: eu espero que sim. Esse negócio de espero que sim depende de nós. E deixa eu lhe falar uma coisa: as nossas atitudes, é a coisa que você já sabe que nós é bom recapitular. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Você que tem o privilégio, eu tenho o privilégio, a minha esposa tem o privilégio de ser pais de filhos pequenos que nasceram na igreja. Nós temos um privilégio, que ele ensina a sua criança a amar Deus. Ensina o seu filho a confiar no Senhor. Agora, se você não tem compromisso com Deus, como é que você vai ensinar? Você pode falar de Jesus para ele à torta e à direita, ele vai crescer e vai se desviar. Aí você fala: pastor, repreende essa palavra. Não tem como, porque a oportunidade é sua. Então ensina o teu filho a amar Deus. E não tem como você desassociar o amor de Deus com o santuário. Porque não é o espaço, é a igreja. E a igreja é a comunidade dos salvos. E não tem como a igreja ser comunidade dos salvos sem ajuntamento, sem estar próximo, sem estar ligado. Não tem como, é antibíblico. E já era lá na época de Hebreus, porque Hebreus fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então eu estou dizendo um recado para todo mundo aqui: não deixe de congregar. Estou sendo repetitivo? Posso até ser, mas estou sendo bíblico. Os recabitas ouviram a mensagem do seu líder, e 250 anos depois, eles se tornaram um provérbio. Quem dera eu me tornar um provérbio. De coisa boa, né? Você sabe qual era o provérbio? Deus manda Jeremias na sua casa. Deus manda Jeremias ir lá na casa dos recabitas e manda testar os recabitas. E profeta. Imagina, eu sei aqui que esse grupinho aqui não bebe, né? Que era uma das normas que eles tinham para guardar aquilo que tinha ensinado. E eu chego e falo assim: vamos lá na igreja. Jeremias diz: vamos lá na igreja. E aí prepara um banquete, coloca um punhado de taça. Aí, beba um golinho aí comigo. Que tentação, hein? Jeremias era um líder espiritual e testando os recabitas. E você sabe qual foi a mensagem dos recabitas? O líder se levanta e fala assim: desculpa aí, Jeremias, te respeitamos como profeta, te respeitamos como líder espiritual, só que nós tivemos um líder antes de você, e esse líder disse para nós para não bebermos. Esse líder ensinou preceito para nós morarmos em tenda. E olha, a gente só está morando em Jerusalém agora, é porque Nabucodonosor veio aí e colocou todo mundo para correr e ia matar todo mundo. Por isso que nós estamos dentro da cidade. Mas quando essa ordem do Nabucodonosor passar, nós voltamos para o campo. E aí Jeremias se assusta, né? Claro, porque Deus havia mandado eles beberem. E aí veio a palavra do Senhor para Jeremias dizendo o seguinte: ei, Jeremias, aprendeu uma lição, hein? Agora olha para o Judá.
eu levanto e dou anúncios de madrugada para o meu povo. Eu falo com ele através de profetas, eu falo com ele através de pastores, e eles não dão ouvidos para mim que sou o Senhor. Mas os recabitas que tiveram um líder lá, e há 250 anos atrás, eles estão firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Aí sabe qual que é a palavra de Deus para ajudar? Prepara, porque eles vão ser exterminados. Sabe qual que é a palavra de Deus para os recabitas? Fala para eles que da casa deles, capítulo 35, versículo 19 de Jeremias, nunca faltará homem que esteja na minha presença. Nunca faltará homem que esteja na minha presença. Se falei o texto, posso ter 35, 19, é isso mesmo. Nunca faltará homem que assista diante de mim. Queridos, que palavra! Por quê? Porque eles eram firmes, inabaláveis e constantes. Eu quero te fazer um apelo agora. Eu sei que nós somos muito inconstantes. Quem é inconstante aqui? Ninguém levanta a mão com vergonha, né? Mas nós somos inconstantes. Nós somos. Podemos reconhecer que somos, sim ou não? Somos. Aquilo que propomos fazer, desanimamos no primeiro momento. Aquilo que veio sobre nós, não deu certo. E eu tenho uma preocupação constante sobre isso, porque as pessoas que começam sempre e nunca terminam, elas nunca chegam a lugar nenhum e frustram. E se sentem amarguradas, se sentem infrutíferas. E por isso que você veio no culto nessa manhã, que você ouvir isso. Você precisa ser abundante, você precisa ser firme, você precisa ser constante. Os recabitas nos trazem uma lição de firmeza. 250 anos, irmãos, não é 250 dias. E se fosse, já estava lindo. 250 anos de história. Uau! Você é firme. Olha, ainda que não seja, em nome de Jesus, a partir de hoje, fala: Senhor, eu quero essa firmeza. Eu quero essa firmeza. Eu quero esse edraios. Eu quero ser firme. E você pode estar orando agora, nesse momento comigo. Senhor, eu não quero ser só firme, mas eu quero ser constante e inabalável. E eu também não quero ser só constante e inabalável, eu quero ser superabundante. Eu quero estar acima. Imagina um leito de um rio, um fiapo de rio, talvez 1 metro de largura. Imagina um rio caudaloso, que emerge efusões e milhões de litros de água por minuto. Olha, você pode ser um rio fininho, que vai ter água que vai matar a sua sede, mas você pode ser abundante na obra do Senhor. E vamos lembrar de uma coisa: aqui não está chamando você para você ser firme e abundante naquilo que você propôs, é para você ser naquilo que é a obra do Senhor. Amém? Quantos aqui querem ser abundantes na obra do Senhor? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.